e a Camila chamou. É isso mesmo, a gente está aqui agora com o Sérgio, que vai dar esse panorama para a gente, como está a pista antes dessa largada agora, Sérgio. A pista agora está apropriada no quesito segurança, ainda está molhada, ainda temos pouquíssimos pontos de água. Portanto, como os pilotos ainda dessa categoria não andaram com a pista molhada, eu sou obrigado a fazer uma largada com safety car, algumas voltas de segurança para que eles conheçam e reconheçam a pista para depois fazer o procedimento de relargada. Para quem não entende tanto assim de corrida, essas voltas com safety car já está valendo o tempo? Sim. Toda largada com safety car, na hora que ele se movimenta, a gente já abre o cronômetro da prova. E aí o procedimento já é de prova em andamento, por isso que se faz a relargada. Entendi. E de qualquer forma vai ser uma corrida com um pouco mais de cautela agora com a pista desse jeito, né? Sim, da nossa parte a cautela é sempre presente, a equipe de pista, resgate, sinalizadores sempre presente. Espero que os pilotos também tenham essa cautela maior por conta das condições de pista. Tá certo, obrigada, Sérgio. E aí já temos toda a movimentação, portanto, para a formação do grid de largada, grid que vai ter na pole position o José Guilherme Figueroa do carro número 9, ele foi o 8º colocado na corrida de hoje cedo, que revimos em seus principais momentos agora há pouco aqui no Terra. Você sabe, a segunda prova da categoria Cup a cada etapa, esse aí é o que, Pandini? Esse daí é um melro. Um melro, tá certo, esse é um melro. Com todo o então. meu conhecimento de botânica, eu posso dizer que ele Botânica é planta, Pandini. De botânica, de fauna e das aves, eu posso te dizer que é um melro fêmea. Então tá certo. Enquanto temos pista liberada para a formação do grid de largada, você sabe, a cada etapa são 2 corridas. A primeira corrida tem o grid definido por tomada de tempo classificatória. Esse é o regulamento da categoria Cup. A segunda corrida reproduz no grid o resultado final da primeira, melhor dizendo, mas com inversão das 8 primeiras posições. Portanto, o Guilherme Figueroa, que terminou a corrida de hoje cedo em 8º, vai largar da pole position. O Constantino Júnior, que venceu a prova, largaria em 8º. Não é isso? O Constantino, que ganhou, largaria em 8º. Só que o Constantino vai largar em 7º. E o 8º é o Clemente Lunardi, que terminou a prova, se não me engano, na 9ª posição. Por que isso, Pandini? Porque o Roberto Posses, que seria o segundo no grid, ele terminou na 7ª posição na primeira corrida, ele não vai participar desta prova. Então os pilotos classificados imediatamente atrás sobem uma posição. Tá certo. Com a declaração de não participação da prova, na prova do Beto Posses, a direção de prova tem a prerrogativa oficial de promover todos os demais pilotos do grid uma posição, ou seja, o Adalberto Batista terminou a corrida em 6º, foi para o pódio, largaria em 3º, vai formar com o Guilherme Figueroa a primeira fila do grid de largada. Você tem aí o Maurício Billy, que é o líder do campeonato na categoria Master, venceu a prova da categoria Master hoje cedo, foi o 2º colocado na classificação geral da corrida e vai para mais uma volta de reconhecimento da pista. Essas voltas aí não estão valendo para a explicação que o Sérgio Berti deu a Camila Slode. Essas são as voltas de instalação, os pilotos têm alguns minutos de box aberto para completarem quantas voltas quiserem, quantas voltas puderem, desde que passando por dentro da área de boxes. O piloto que vier pela reta principal por ali já fica no grid de largada à espera da placa de 5 minutos, abrindo a contagem regressiva para a volta de apresentação. Luque, a gente está vendo os pilotos alinhando os carros, inclusive alguns pilotos acidentados na primeira corrida. Olha, que trabalho fantástico fizeram os mecânicos nessa tarde para recuperar todos esses 8 carros, ou 7 no caso, já que o Beto Posses não vai participar, para estarem aqui no grid agora. É um trabalho fantástico, memorável, digno de todos os aplausos de todos os integrantes da equipe Denner Motorsport, mas não é um trabalho que me surpreenda uma vírgula, Pandini. A gente já conhece a pegada desses meninos da equipe Denner Motorsport, todos eles uma grande equipe, formada por grandes profissionais, todos eles sob a coordenação do Douglas Pires, do Denner Pires, fizeram, você definiu muitíssimo bem, um trabalho memorável. Você pode ver que todos os carros envolvidos em mais de um acidente que tivemos na manhã de hoje, foram acidentes fortes, inclusive alguns deles estão aí novinhos em folha, prontos e com toda a sua condição de competição restabelecida para os 25 minutos de mais uma volta desta prova que complementa a 6ª etapa do Porsche GT3 Cup. Aí você tem o Ricardo Batista, foi 5º colocado na corrida de hoje cedo. Com o abandono do Ricardo Rossetti e os pontos desse 5º lugar, o Ricardo Batista reassumiu a liderança do campeonato, é o 4º piloto na temporada de 2013 a liderar o campeonato que já foi liderado pelo Ricardo Rossetti, pelo Fábio Viscardi,
pelo Tom Vale e pelo Ricardo Batista. O Batista e o Rossetti, em mais de um momento, inclusive, estiveram na liderança do campeonato. Ou seja, em 11 corridas, nós tivemos 4 líderes e, no caso do Batista e do Rossetti, alguns deles foram líderes em mais de um momento. Exatamente, uma temporada extremamente disputada. O Ricardo Batista, só para a gente repassar a situação atual, é o líder com 158 pontos. O Ricardo Rossetti é o segundo com 150. Olha o Constantino Júnior, terceiro lugar com 118 pontos, sem ter participado das 4 primeiras corridas do ano, a rodada dupla realizada nos autódromos de Algarve, em Portugal, e Barcelona, na Espanha. O Marcel Visconde em quarto com 104 pontos, Maurício Billi em quinto com 100, e em sexto, o Pedro Queirolo com 98 pontos. O Constantino não participou das 4 corridas na Europa, mas quando resolveu que iria voltar ao grid do Porsche Cup, ele que é o campeão de 2011, em São Paulo ele já reestreou com o segundo lugar. Na segunda corrida ele acabou eliminado, foi excluído depois de um incidente na verdade. Na etapa aqui de Curitiba, Constantino marcou um segundo lugar e uma vitória. Aí voltamos a São Paulo, mais uma vitória do Constantino e também um quarto lugar. E hoje, na abertura da rodada aqui em Curitiba, vitória do Constantino Júnior, a 29ª dele, que é recordista de vitórias na categoria. Por isso, já vai ostentando aí a terceira posição, a 40 pontos do líder Ricardo Batista. Mas o campeonato prevê que de 17 corridas, os pilotos tenham de descartar os pontos de 2 delas. Os pontos ou os abandonos, corridas das quais eles abandonem por conta de problemas. Uma exclusão, como já aconteceu com o próprio Constantino, não pode ser aplicada como descarte. O Ricardo Batista, que marcou pontos em quase todas as corridas, só não marcou pontos na segunda prova lá do Algarve, quando se envolveu num acidente na largada, ele descarta por enquanto 7 pontos, que são referentes a um 9º lugar na etapa aqui de Curitiba, a segunda prova de Curitiba, no mês de julho. Então ele jogando fora esses 7 pontos, a vantagem dele sobre o Constantino hoje cai a 33 pontos. Essas 4 corridas que o Constantino não disputou na Europa, ele pode usar como descarte. Então descarta 2, ainda fica mais 2. 100 pontos ali como crédito moral para qualquer coisa que ele queira, vai. Exatamente, o Marcel Visconde também não participou de 2 corridas, as 2 realizadas em Barcelona, portanto a pontuação dele é real. O Ricardo Rossetti... Olha ali o Silvio de Barros parado na reta oposta, você vê aí o 0.000, é porque o Marcel Visconde na primeira corrida de hoje, ele não completou sequer a primeira volta, então ele não tem melhor volta na etapa. A cronometragem considera, nesse instante da transmissão habitualmente, o tempo de volta dos pilotos na primeira corrida. Ele não completou nenhuma volta, então melhor tempo de volta, 0 para lá e 0 para cá. Olha só, o Silvio de Barros parece que vai ser rebocado para os boxes, Pandini. Exatamente, o carro parou no meio da pista, é preciso saber o que aconteceu para fazer o carro parar, até para evitar o perigo de uma nova pane mecânica numa hora pior. Pandini fez menção à ausência do Marcel Visconde nas 2 corridas de Barcelona. Foram os 2 únicos momentos na história do Porsche GT3 Cup em que um grid de largada não teve a presença do Marcel Visconde. E aí o líder do campeonato, o Ricardo Batista, claro, numa tremenda expectativa para, quem sabe, aumentar essa liderança, já que o Ricardo Rossetti, por causa do problema dele na primeira corrida, o acidente na primeira curva, está largando na última fila, junto com o Tom Vale. Então o que a gente pode ter, dependendo, claro, das condições da pista permitirem, né? É sempre possível que, por motivos de segurança, a direção de prova determine muitas voltas com safety car, mas se tiver condições, o Ricardo Rossetti pode fazer uma corrida de recuperação muito... Olha aí o problema do Silvio de Barros. Eu checava as estatísticas aqui no momento em que você apontou o problema do Silvio, que era exatamente o quê? No pneu traseiro? Exatamente, estava encostando no para-choque, na lataria, não sei se por alguma falha, algum problema no pneu ou alguma outra razão, não deu para perceber exatamente o que foi, mas o efeito era esse, a roda estava encostando na carroceria. Você vê ali as menções do Adalberto Batista, o São Paulo Futebol Clube, o time dele. O Milton Visconde Júnior usou por muitos anos, me parece até que não usa mais, o escudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Também nos retrovisores do carro dele. Tá lá o escudo do Coringão. Tá lá, na verdade, os dois são amigos, né? E um gosta muito de ficar provocando o outro. O futebol serve para isso. O futebol serve para isso. Então um fica provocando muito o outro com os resultados bons ou ruins de seus respectivos times. Então vamos lá, vamos com uma brincadeira surpresa para você, internauta conectado ao Portal Terra, que acompanha a nossa transmissão. Você vai me responder pelo Twitter,
pelo Twitter, @Porsche GT3 Cup, eu fiz menção ao Portal Terra, Twitter Porsche GT3 Cup, você vai me responder quantos pilotos já venceram corridas no Porsche GT3 Cup, considerando só a categoria Cup, nada de Challenge, nada de Light. Porsche GT3 Cup, não precisa nem dar nome de piloto, você acertando o número de pilotos que já venceram pelo menos uma corrida, você vai receber na sua casa um super boné da nova safra de bonés. Um boné muito bonito, inclusive, esse novo, viu? Do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Portanto, o Twitter está à sua disposição, @Porsche GT3 Cup. O primeiro que disser, com exatidão, claro, quantos pilotos já ganharam corridas desde 2005, quando nós tivemos a primeira temporada da categoria, vai receber em casa um super boné do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Pandini sabe, você não pode, Pandini. Você não vale. Não, mas não se preocupe quanto a chamar portal de Twitter, porque a gente já chamou até planta de bicho, bicho de planta, então não... Já chamamos Buenos Aires de Interlagos e por aí vai. E lembrando, Pandini, que essa etapa de amanhã, enquanto você vai passeando pelo grid aqui no Autódromo Internacional de Curitiba, essa etapa de hoje, melhor dizendo, aqui em Pinhais, será exibida amanhã, a partir das 12h30, pela Rede Bandeirantes. Para todo o Brasil, teremos a exibição das provas da sexta etapa do Porsche GT3 Cup. Você viu ali Rodrigo Hanashiro com um olhar compenetrado também dentro do safety car. Parece até que está concentrado também para uma largada, o Rodrigo Hanashiro. E o Pandini falou em portal, em internet e tudo mais. É claro que você pode interagir, participar, viver conosco todo esse ambiente muito bacana do Porsche GT3 Cup através da internet. Você curta-nos no facebook.com/Porsche GT3 Cup. Você também nos segue e interage conosco pelo Twitter, @Porsche GT3 Cup. É o seu canal para ganhar esse boné de hoje, hein? Você também pode conferir os super vídeos no nosso canal no youtube.com/Porsche GT3 Cup Brasil. E claro, temos à sua disposição o nosso site, o PorscheGT3Cup.com.br, com tudo, fotos, vídeos, notícias, curiosidades, bastidores e tudo mais que você possa imaginar e que você nem imagina a respeito desse fantástico evento esportivo chamado Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. E a gente está vendo os pilotos no cockpit há poucos instantes da largada e dá para notar, né, a gente que convive com eles, que acompanha praticamente todas as corridas da categoria desde que ela foi criada, né, a gente nota que a maioria deles está com um nível de expectativa um pouco acima do normal, o que é absolutamente natural diante de uma largada com chuva, uma largada com safety car e numa pista molhada. Olha aí o Denner Pires cuidando para que tudo saia dentro dos conformes, para que a largada aconteça com segurança, sem problemas. E essa visão aí, esse é o carro do Hamilton Visconti. Nem parece que sofreu um acidente na primeira corrida. O carro está aí, está novinho. O Hamilton concentrado no cockpit. O Hamilton que não está participando de todas as provas nesta temporada, mas já conseguiu alguns bons resultados, principalmente na categoria Master. Tá certo, aí a imagem do grid para você. Já já nós vamos ter a contagem regressiva por placas, indicando 5 minutos, 3 minutos, 30 segundos, e aí eles vão partir, não em volta de apresentação, mas vão partir em comboio atrás do safety car, já valendo a contagem de 25 minutos e mais uma volta. Daniel Paludo, representante do Rio Grande do Sul, acabou envolvido também no acidente de hoje. Daniel Paludo, que a gente dizia já nos treinos de ontem, no treino classificatório, que teve transmissão ao vivo aqui no Terra, vem muito determinado para conquistar a primeira vitória dele na categoria. Daniel Paludo ocupa atualmente o 8º lugar no campeonato, teve um começo de ano muito bom, depois teve falta de sorte em várias corridas. Vamos ver se ele consegue, nessa corrida com chuva, descontar um pouco do azar que ele teve na primeira corrida. Marcel Visconti, que também não teve nem um pouco de sorte na primeira corrida, tinha feito um treino brilhante, estava largando na primeira fila, mas foi um dos envolvidos no acidente da largada e também está largando na sexta fila, em 12º lugar. Aí o Rodrigo Arantes, que é o fiel mecânico do Marcel, desde que a categoria foi criada também. Enfim, um ambiente de expectativa típico dos instantes que antecedem uma largada. Aí o capô do Ricardo Rossetti, com todos os carros, é claro, tem uma pequena marca, uma pequena cicatriz de guerra resultante dos acidentes. Mas estão todos aí inteiros, funcionando. O carro do Silvio de Barros está aí saindo do box. Também conseguiram reparar
o problema que fez ele parar na pista. Eu acredito que assim que o Silvio chegar ao grid de largada, Luque, a gente vai começar a ter a sinalização regressiva para que seja dado início à prova. O Silvio acabou de sair aqui dos boxes, Pandini. O Silvio que vai competindo aí com o carro que foi do Alan Turris na etapa de Interlagos. O Silvio teve problemas durante os treinos com o carro titular dele, veja só, já vai espalhando a fauna por ali pelo trecho do miolo, vai levando também uma câmera que vai enriquecer a transmissão da corrida pela televisão. Você tem aí o carro do Tom Vale largando em 15º. Tom Vale liderou o campeonato deste ano já. Tom Vale voltou da Europa na condição de líder do campeonato. Veja só o olhar compenetrado do Tom Freitas Vale, largando da 15ª posição, já imaginando ali os caminhos que possa percorrer para ganhar posições para vir disputar lugar no pódio. Quem sabe a vitória nesta 12ª etapa do Porsche GT3 Cup na temporada 2013. Ali você tem o Denner Pires conversando com o Vinícius Quadros, engenheiro que integra a coordenação de todo o evento. O Medical Car também já percorrendo a pista, e aí está a placa de 5 minutos. Vamos já para o início da prova com o safety car na pista. O Tom Vale, é bom lembrar, foi o vencedor da primeira corrida do Porsche GT3 Cup realizada aqui em Curitiba em 2005. Só que em condições bem diferentes da atual. Fazia bastante sol naquele dia, não é o caso agora, mas pelo menos a chuva parou. Nós vamos ter condições de largada. Assim que o Silvio parar no grid, começa o procedimento de saída. E aí o Denner Pires conversando com o Vinícius Quadros. E por ali os pilotos da categoria Challenge, você viu o Eduardo Rocha Azevedo, também o Carlos Ambrosio, circulando ali em meio ao grid. Eles que também acompanham com muita atenção todo o transcorrer do evento. Aí você tem o panorama da cidade de Pinhais, vizinha à capital Curitiba. Pinhais que abriga o Autódromo Internacional de Curitiba e que é, em vários e vários momentos de uma temporada automobilística, a capital nacional do automobilismo. Tem um dos melhores autódromos do Brasil. A drenagem é que parece que está deixando um pouco a desejar, né, Pandini? Tem uma outra maneira de ver as coisas também. A chuva foi muito forte, né? A gente viu a canaleta de drenagem com a água escoando, então não dá para dizer que houve propriamente ineficiência da drenagem. Teve uma falta de capacidade aí de absorver toda a água que surgiu, que veio do céu, né? E aí que agora já foi devidamente tirada da pista. Tá certo, já tem internauta mandando a resposta aqui à nossa pergunta de hoje. Pergunta que vale um dos novos bonés do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. O primeiro a responder corretamente quantos pilotos já venceram corridas desde a criação da categoria, sem considerarmos as categorias Challenge e Light, apenas a categoria Cup, vai receber em casa um dos novos bonés confeccionados pelo Porsche GT3 Cup para essa temporada. O pessoal de Colombo, no Paraná, também acompanhando a transmissão no Terra. O Rogério Américo mandando a mensagem aqui pelo Twitter, @Porsche GT3 Cup. @Porsche GT3 Cup. Temos também audiência lá nos Estados Unidos do nosso comentarista também aqui da categoria, do André Dueck. Atento lá, tudo que vai rolando na pista de Curitiba. Veja aí, placa de 1 minuto. Maurício Billy com o carro número 34. Aqui nós vamos vendo quem é o carro do Figueroa. Aí o Guilherme Figueroa largando mais uma vez da pole position. Vamos já para a movimentação dos pilotos pela pista. O safety car vai partir em movimento. Quando tiver autorização para movimentação, o Rodrigo Hanashiro, piloto do safety car, o cronômetro vai estar disparado. Vai marcar 25 minutos. E quando zerar o cronômetro, depois de 25 minutos, a primeira oportunidade em que o líder da prova passar aqui em frente à nossa cabine, vai abrir a última volta de corrida. Olha ali o Franco Giafone, também piloto da Challenge, estava acompanhando ali bem de pertinho toda essa preparação, esse instante de expectativa dos pilotos da categoria Cup. E você que nos acompanha pelo Terra, quem vai ser o vencedor dessa corrida? Daqui a mais ou menos meia hora nós vamos saber, mas você pode manifestar, claro, o seu palpite também pelo mural de recados. Tomás Morgado observando aqui que corrida com chuva, apesar de ser perigosa para os pilotos, é muito emocionante de assistir. Ele se referia até ao fim da prova da categoria Challenge. Está valendo, portanto, a 12ª etapa. Os pilotos partem em comboio atrás do safety car. O Rodrigo Almeida vai perguntando aqui também pelo mural de recados do Terra se há mais corridas amanhã. Há corridas de outras categorias em outros eventos, mas o evento do Porsche GT3 Cup Challenge termina hoje. É uma tradição da categoria, é um praxe da categoria que as corridas aconteçam aos sábados. A exceção fica por conta das etapas, da etapa anterior, por exemplo, quando fomos preliminar do Mundial de Endurance em Interlagos e também da preliminar do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Os pilotos partem. Aí estão os pilotos partindo em movimentação
em comboio atrás do safety car pilotado pelo Rodrigo Hanashiro. Esse é o resultado da corrida que acompanhamos hoje cedo. Constantino Júnior vai para a 8ª posição, Guilherme Figueiredo assumindo a pole position, com Beto Posses em segundo. Não vai largar o Beto Posses, já sabemos. Adalberto Batista, Ricardo Batista, Pedro Queirolo, Sérgio Ribas, Maurício Billy e Constantino Júnior completando as 8 primeiras posições. A partir do terceiro lugar lá do Adalberto, você sabe, todo mundo ganhou uma posição. Portanto, o 9º colocado, Clemente Lunardi, vai largar em 8º. O 10º, que é o Milton Visconde, larga em 9º. O 11º, Daniel Paludo, vai largar em 10º. O 12º, que é o Silvio de Barros, larga em 11º. O Marcel Visconde, 13º no grid, larga em 12º. O Ricardo Rossetti, 14º no grid, larga em 13º. E o Tom Vale, que é o 15º no grid, vai largar em 14º. Todos esses pilotos ganharam uma posição por conta da desistência do Beto Posses, que seria o 2º colocado no grid. E os pilotos já... A corrida, na verdade, já começou na prática, né? Os pilotos já estão atrás do safety car, mas isto já está sendo considerado tempo de corrida. Então o Guilherme Figueroa está prestes a passar a primeira volta na liderança da prova. Lá do sul de Minas Gerais, o Elton Clay Machado vai mandando mensagem dele pelo Twitter. Aqui acelera Pedro Queirolo para cima deles. A torcida também pelo piloto Pedro Queirolo. Em que lugar está largando? O Pedro Queirolo está largando da 4ª posição, é isso? É isso mesmo. Tá em 4º lugar o Pedro Queirolo. Veja aí o safety car ainda com as luzes de alerta acesas. Os pilotos vão tentando fazer aquele trabalho de aquecimento dos pneus, citado pelo Pandini quando falou do pneu de chuva desenvolvido pela Yokohama para o Porsche GT3 Cup. É isso mesmo, até o pneu de chuva precisa ter uma temperatura, chegar à sua temperatura ideal de trabalho para dar máxima aderência ao carro, né? E os pilotos estão aproveitando essas voltas atrás de safety car para fazer esse trabalho, como está fazendo o Adalberto Batista aí na frente. E temos uma condição atípica nesse momento. A temperatura ambiente na casa de 25 graus, mas na pista a temperatura é menor ainda. É de 21 graus, justamente por conta da condição que vemos aí, que nos proporciona 74% de umidade relativa do ar, com o vento soprando aí fraco a 19 km por hora, de fraco a moderado o vento, como dizem os meteorologistas. Já temos a primeira volta de corrida completada com o safety car na pista, a segunda volta vai sendo completada também. Palpite meu, Pandini, não temos essa informação, mas é de se supor que pelo menos 3 voltas devam ser completadas com o safety car na pista, como supôs aqui, como explicou, orientou o piloto de Stock Car, Thiago Camilo. Exatamente, é isso mesmo que deve acontecer. Pode acontecer também de o piloto do safety car ou os próprios pilotos dentro do carro avaliarem que as condições não sejam das mais seguras e solicitarem ou alguém chegar à conclusão de que seja melhor adiar o momento da saída de verdade, né, por mais uma ou 2 voltas. É por isso que a corrida já começa, quer dizer, mesmo que ela aconteça totalmente sob safety car, a etapa aconteceu, os pilotos estão aí. Verdade, veja só a indicação por placa também de safety car, é uma informação que os pilotos já tinham quando partiram, quando foram para o grid de largada. Isso foi pré-acordado com todos eles, que o início da prova seria sob tal procedimento. O Rodrigo Hanashiro abre a terceira volta de corrida, comandando todo o pelotão. Olha ali o Ricardo Batista com 2 estrelinhas sobre o número, os 2 títulos dele, um em 2007, outro no ano passado. Ele busca ser o primeiro tricampeão do Porsche GT3 Cup. E o Elton Clay observando aqui que o Pedro Queirolo vai largar em 5º, ele largaria em 5º, mas com a desistência do Beto Posses, acaba subindo para 4º no grid. O Pedro Queirolo, piloto do carro número 13, ali está ele à frente do Sérgio Ribas, número 63. Sérgio Ribas, que é piloto aqui do Paraná, piloto aqui de Curitiba, foi o 3º colocado na corrida de hoje cedo. Atrás dele vem o Maurício Billy, que foi o 2º colocado na corrida, que foi o vencedor da categoria Master, que é o líder do campeonato na categoria Master. E vai ficando o Pedro Queirolo, já na volta de apresentação com problemas. O Pedro Queirolo, as boas energias mandadas a ele lá no sul de Minas Gerais parecem estar surtindo efeito contrário. Veja aí como ele é ultrapassado por 2 pilotos ainda com safety car na pista. Ou ele vai desistir ou ele vai ter de reaver as posições dele. Veja só como já emparelha com o Sérgio Ribas, mas perde ritmo, perde muito ritmo o Pedro Queirolo. Longe de ser o sábado dos sonhos do Pedro Queirolo, esse 21 de setembro de 2013, no que diz respeito ao automobilismo. Aí está o Constantino Júnior, vencedor da prova de hoje cedo, com 3 vitórias na temporada. O Constantino, a bandeira amarela ainda posicionada aqui no PSDP, no posto de serviço da direção de prova. Posto de serviço da direção de prova logo em frente à nossa cabine. O safety car permanece na pista, o Pedro Queirolo também permanece na pista.
Veja aí o Milton Visconde Júnior com o carro número 11. A bandeira amarela agitada, os pilotos que completam 3 voltas de corrida com o safety car na pista. Esse é o número 89 do Daniel Paludo, piloto do Rio Grande do Sul, da cidade de Nova Prata. Daniel Paludo esteve já muito próximo da primeira vitória dele, sobretudo na etapa do Algarve. Aí o número 5 do Silvio de Barros, sempre com o layout imitando o Mac 5. O famoso Mac 5 dos desenhos animados da década de 70. Veja ali Pedro Queirolo agora à frente do Constantino. É interessante porque o Pedro Queirolo deu pinta de que ia parar, foi ultrapassado. Agora o procedimento, há regras distintas em vários campeonatos. Não é uma situação habitual haver ultrapassagens com o safety car na pista, logicamente, questão de ver. O Pedro Queirolo não foi ultrapassado, os outros pilotos não ultrapassaram o Pedro. Ele apenas perdeu o rendimento, saiu da fila e quando os 2 pilotos passaram por ele, ele conseguiu recuperar o rendimento, pelo menos no que diz respeito a essas voltas sob bandeira amarela. Ele pode recuperar as posições? Essa é a pergunta que fica. Pois é, eu confesso que nesse caso específico do Pedro Queirolo eu não sei responder. Até agora, pelo que eu vi, ele não tentou recuperar nenhuma posição. O que eu posso dizer é o seguinte: na hipótese de a corrida acontecer inteira com safety car, ela vale para o campeonato da mesma maneira. Isso, inclusive, não seria inédito. Aconteceu na última prova de 2007 em Interlagos, quando foi dada a largada da última prova da rodada dupla, a última corrida do ano. Também chovia, as condições de pista não eram boas e a corrida aconteceu sob safety car até dar o tempo mínimo. Mas agora não. Safety car com as luzes apagadas, vamos ter largada. Guilherme Figueiredo, Adalberto Batista, Ricardo Batista, Sérgio Ribas agora na 4ª posição, que seria do Pedro Queirolo. O Pedro teve essa eventualidade durante as voltas sob bandeira amarela. Eles vêm para o complemento de 4 voltas de corrida. Já tem pista liberada para acelerar. O Figueiredo vai abrindo vantagem. Pedro Queirolo ali lado a lado com o Constantino Júnior, que já emparelha por fora na curva 0. Já vem o Constantino para tomar a posição do Pedro Queirolo também. Todos eles com os limpadores de para-brisa acionados. E aí está a bandeira verde a 17 minutos e 8 segundos. Da abertura da última volta, Adalberto Batista tomando a linha interna da pista, já vai assumindo a primeira posição. O Adalberto Batista, que é torcedor do São Paulo Futebol Clube, é o primeiro colocado. Adalberto Batista. Guilherme Figueiredo tem a 2ª posição. Quem vem para ser o terceiro? O Ricardo Batista é o terceiro colocado. Vai caindo ali, aparecendo em 4º o Constantino Júnior. Veja só o início de prova do Constantino, já colocando lado a lado com o Ricardo Batista. Ricardo Rossetti também abrindo prova de recuperação, já passou em 9º aqui pela linha de relargada, na abertura da 5ª volta válida de corrida. Adalberto Batista é o primeiro, procura no espelho retrovisor, vê todo mundo ali com os faróis ligados, essas lanternas de LED acionadas. Guilherme Figueiredo é o 2º colocado, o Constantino parece que já vem em terceiro, é isso? É o terceiro colocado. É o terceiro colocado, já passou pelo Ricardo Batista também. Vem disposto a mais uma vitória, seria a 4ª dele na temporada de 2013 do Porsche GT3 Cup. Seria a 30ª dele, mas ele tem que passar todo mundo por enquanto. Veja aí o Adalberto Batista, no instante que foi definir lá na frenagem ao fim da reta, o carro dele deu até uma balançada, freou um pouco mais adiante o Adalberto Batista para assumir a primeira posição. Guilherme Figueiredo ficando para trás. Aí já o Constantino Júnior botando uma pressão e tanto para cima do Figueiredo. Os 2 carros com layouts até parecidos, embora haja inversão de cores ali na parte frontal. E o Constantino põe por dentro e vai embora. Já é o 2º colocado o Constantino Júnior, enquanto abre vantagem o Adalberto Batista. Ricardo Batista, o irmão dele, o líder do campeonato, vem na 4ª posição. Em 5º vem o Sérgio Ribas, em 6º vem o Maurício Billy. Todos eles completando 5 voltas de corrida. A primeira volta com bandeira verde na pista do Autódromo Internacional de Curitiba, aqui em Pinhais. Aí está o Adalberto Batista, 2 segundos e 4 décimos, à frente do Constantino Júnior, que é o 2º colocado. O Guilherme Figueiredo é o 3º, o Ricardo Batista é o 4º, o Sérgio Ribas é o 5º, o Maurício Billy é o 6º. Pela categoria Master, Guilherme Figueiredo é o líder, o Sérgio Ribas é o 2º, o Maurício Billy, que é líder do campeonato, tem a 3ª posição. Pedro Queirolo toma agora a 6ª posição geral do Maurício Billy. O Ricardo Rossetti vem para cima do Billy também. Ricardo Rossetti agora na vice-liderança do campeonato. O Constantino Júnior já desconta 7 décimos de segundo da diferença entre ele e o Adalberto Batista no primeiro trecho da pista, enquanto o Ricardo Batista tem a 4ª posição. Veja aí, perdeu uma em relação à largada. O Constantino já ganhou 5, era 7º, vem para 2º. E veja que disputa interessante: Sérgio Ribas, Pedro Queirolo, Maurício Billy. Quem é que vem ali atrás? O Ricardo Rossetti, o Queirolo e o Billy lado a lado na subida para a curva do Pinheirinho. Rossetti tenta aproveitar, já vem à frente do Billy, mas o Billy tem a preferência da curva. Vai arriscar por fora Rossetti, bonita manobra de Ricardo Rossetti. O Billy não desiste não, vai buscar espaço ali por dentro
para tentar sair mais lançado da curva do Pinheirinho. Clemente Lunardi já acompanha. O Rossetti já fez a ultrapassagem sobre o Billy. Rossetti com o carro número 88. Veja como já vem atrás do Pedro Queirolo. Pedro Queirolo buscando a recuperação nesse início de prova. Partindo para cima do Sérgio Ribas, que é piloto da casa. O Rossetti vem colado na traseira do carro dele. Ricardo Batista passa aqui na 4ª posição. Guilherme Figueiredo é o 5º. Uma prova bastante movimentada depois da bandeira verde. Eles vêm para o complemento da volta número 6. É a segunda volta de disputa para valer nessa 12ª corrida da temporada. Passa o Adalberto Batista em primeiro, 1 segundo e 3 décimos à frente do Constantino Júnior. O Constantino faz a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 32 segundos, 599 milésimos. Veja como ele já se aproxima do Adalberto. O Ricardo Batista já é o 3º. O Figueiredo já é o 4º. Quem vem para ser 5º? O Ricardo Rossetti ou o Sérgio Ribas? Por fora, Ricardo Rossetti para assumir a 5ª posição, deixando o Sérgio Ribas em 6º, à mercê dos ataques do Pedro Queirolo. E o Adalberto Batista tentando defender a posição dele da pressão do Constantino Júnior, que acabou de fazer a melhor volta e acabou de assumir a liderança da prova. Constantino Júnior na 7ª volta de corrida, 3ª sob bandeira verde, é o líder da 12ª prova do Porsche GT3 Cup. Adalberto Batista acompanha, vem na 2ª posição, que se confirmada vai ser o melhor resultado dele na história da categoria. Mas o piloto que sentiu o gosto da liderança depois da corrida valendo sob bandeira verde, Pandini, pode ter despertado ali um instinto de ataque no Adalberto Batista. Não tenha dúvida nenhuma. Essa primeira vitória passou a permear os sonhos do Adalberto Batista. Certamente, mas por enquanto o Adalberto precisa não só se preocupar em se manter próximo ao Constantino, como também se defender dos ataques do próprio irmão, do Ricardo Batista. Que vem na 3ª posição. E o Rossetti alucinado, babando para tentar chegar o mais perto possível do Ricardo Batista, para quem sabe tentar descontar a diferença que o separa em pontos na classificação do campeonato. Você lembra que quando fomos para a bandeira verde, o Constantino Júnior lá na curva 0 emparelhou com o Pedro Queirolo por fora e já veio fazendo a ultrapassagem sobre o Pedro Queirolo. Essa manobra do Constantino está sob investigação dos comissários desportivos. Bom, uma eventual punição ao Constantino mudaria tudo na corrida, né? Agora o Rossetti agora está em 4º, passou o Figueiredo e tem na visão dele o seu adversário direto, o Ricardo Batista. Essa expressão que você usou e que todo mundo usa, vem babando o Rossetti, um dia eu vou entender essa expressão. O que tem a ver o piloto que vem babando quando o piloto está num ritmo forte, quando vem para o ataque? Imagine-se uma criança diante de um sorvete. Mas isso até eu babo. aí você foi covarde. É verdade. Agora, uma coisa interessante. A primeira corrida do dia, que foi no seco, em poucas voltas teve uma sequência inacreditável de acidentes e incidentes. Olha aí o Queirolo ultrapassando o Guilherme Figueiredo. Pedro Queirolo tomando do Guilherme Figueiredo. A 5ª posição na prova. O Figueiredo já foi ultrapassado também pelo Ricardo Rossetti. Veja aí a confirmação. A ultrapassagem do 0, Constantino, sobre o 13, Pedro, está sob investigação dos comissários. Só complementando o meu raciocínio. E essa corrida com chuva, que havia toda uma preocupação com as condições de pista, a pista muito escorregadia, condições de visibilidade piores, tá todo mundo na pista. Ninguém saiu da pista, ninguém rodou, ninguém fez nada, não houve um toque entre ninguém. O automobilismo não é uma ciência exata, isso fica provado no exemplo dado pelo catedrático Luiz Alberto Pandini. Catedrático? 8 voltas sendo completadas. Constantino já com 2 segundos e 7 décimos de vantagem sobre o Adalberto Batista. Do Adalberto para o Ricardo Batista, 1 segundo. Do Ricardo Batista para o Ricardo Rossetti, 3 segundos. Veja aí o Figueiredo e o Maurício Billy. Olha o Billy colocando por fora para tomar a posição do Figueiredo. Eu vou mencionar isso daqui a pouquinho, então. O Maurício Billy faz a ultrapassagem sobre o Figueiredo. Não só assume a 6ª posição na prova, como também assume a liderança da categoria Master. Opa! Olha o Ricardo Batista. Olha o Ricardo Batista, líder do campeonato, enfrentando as dele. Olha o Adalberto Batista. Ô, Boca Santa você tem, hein, Pandini? Olha o Adalberto Batista, já havia saído. O Ricardo Batista saiu também ali na mesma referência. Eles eram 2º e 3º colocados na prova, os dois irmãos, o Adalberto e o Ricardo. E o Ricardo Rossetti, claro, agradece, vê toda a chance de recuperar a liderança do campeonato. Veja aí, o Adalberto Batista vai voltando agora. O Ricardo Batista ainda não conseguiu retomar o traçado. Só agora vai voltando o Ricardo Batista.
a menos de 10 minutos da abertura da última volta, enquanto o Constantino Júnior vai liderando agora com toda a folga do mundo. O Ricardo Rossetti, que agora é o segundo colocado, completou a volta anterior quase 7 segundos atrás do Constantino. E o que eu estava falando que seria interessante mencionar é o seguinte: essas luzes de LED que estão aparecendo aí nos carros, né, abaixo dos faróis, é norma europeia de segurança. É uma luz diurna, basta acionar o contato e a luz de LED se acende. Isso já está chegando, inclusive, em alguns carros menores que são vendidos aqui no Brasil. Um item de série dos carros de produção em série da Porsche e também um item que faz parte dos carros do Porsche GT3 Cup. Agora, Luque, foi inacreditável ver os dois irmãos saindo juntos da pista no mesmo local, e o Ricardo teve muita sorte porque ele conseguiu fazer o carro dele flutuar pela brita, né, de maneira a não atolar. O Ricardo caiu para 13º. E ainda não completou a volta, hein? Ainda não completou a volta. A gente precisa ver exatamente o que aconteceu com o carro dele. Atolado na brita ele não ficou. Não, porque vimos sair. Enquanto o Daniel Paludo vem para cima do Figueroa para disputar a 5ª posição. Olha como eles vão no limite. O toque lateral entre o Paludo e o Figueroa. Daniel Paludo com o carro número 89. Abriu temporada de caça o Guilherme Figueroa. É a briga que vale o 5º lugar. Por enquanto estão os dois no pódio. A 8 minutos e 12 segundos da abertura da última volta. Passa o Ricardo Batista agora completando também a volta número 9. Constantino Júnior com 7 segundos e 7 décimos de vantagem sobre o Ricardo Rossetti. Pedro Queirolo tem a 3ª posição, vem a 10 segundos do líder. O Maurício Billy, 4º colocado, vem a 13 segundos do líder. Tem também a 1ª posição, Maurício Billy, na categoria Master. E o Billy tem 2,5 segundos de vantagem sobre o Guilherme Figueroa, que é o 2º colocado na Master. Aí está o Figueroa com o carro número 9. E com essa pressão que ele recebe do Daniel Paludo, a tendência é do Figueroa perder terreno em relação ao Maurício Billy. Só nessa volta, nos 2 primeiros trechos, ele já perdeu 8 décimos de segundo. Como as coisas mudam rapidamente, né? No intervalo entre as duas provas, o Ricardo Rossetti estava desanimado, vendo o Ricardo Batista largar lá na frente, ele largando na última fila. Vou ter que fazer uma prova de recuperação. Lógico, realmente não era um panorama muito animador. Só que agora, olha aí, o Rossetti está em 2º, o Batista está em 13º, e com um detalhe: a ultrapassagem do Constantino sobre o Pedro Queirolo sob investigação. Se vier uma punição, o Ricardo Rossetti pode até eventualmente ganhar a corrida sem ultrapassar o Constantino. Verdade, veja, por falar em ultrapassar, como vem o Daniel Paludo com toda a sede do mundo para ultrapassar o Figueroa. O Figueroa não está com a lanterna diurna acesa ali na frente do carro número 9. É verdade, alguma coisa aconteceu ali. Que esse acionamento é automático, o piloto não depende do piloto acionar um botão, um interruptor qualquer. Daniel Paludo, como diz o Pandini, babando para cima do Guilherme Figueroa, a briga que vale o 5º lugar na prova. Eles estão 17 segundos atrás do líder Constantino. Olha o desenho que fez Daniel Paludo. Olha o projeto que ele executou para tomar a 5ª posição do Guilherme Figueroa, que vem disposto a dar o troco. Mas o Paludo já faz uma tomada bem segura da primeira perna do S de alta. É 5º colocado gaúcho Daniel Paludo na prova. Vamos ver de novo. Aí é aquele momento em que eles se tocaram na subida para o Pinheirinho. Foi na volta passada. E aí quando o Paludo desenhou a ultrapassagem, ele copiou a manobra do Eduardo Rocha Azevedo na corrida da Challenge, agora há pouco. Manobra limpa, precisa, bonita também, como foi a do Eduardo Azevedo. Muitíssimo bem executada, saiu do Pinheirinho já com a preferência da curva e antes mesmo da curva já posicionou seu carro de número 89 à frente do carro número 9 do Guilherme Figueroa. Constantino Júnior é o primeiro, Ricardo Rossetti é o segundo, Pedro Queirolo é o terceiro, Maurício Billy é o quarto, Daniel Paludo é o quinto, Guilherme Figueroa é o sexto, Sérgio Ribas é o sétimo, Silvio de Barros é o oitavo, Tom Vale na 9ª posição, ainda não completou a volta número 11, passa agora em 9º o Marcel Visconde, o Adalberto Batista passa em 10º, problemas nessa volta para o Tom Vale, passa o Milton Visconde em 11º, o Tom Vale ainda não completou a volta número 11, era exatamente nele que eu havia parado quando passava o resultado parcial da prova. Aos fãs do Porsche GT3 Cup, aí está o carro do Sérgio Ribas, piloto de Curitiba, carro número 63, o Sérgio é o sétimo, por enquanto está fora do pódio, aí está o Silvio de Barros, que é o oitavo, o Marcel Visconde, recordista de participações na categoria, que é o 9º colocado, e logo atrás dele o Adalberto Batista, já na 10ª posição, esse é Ricardo Rossetti, vice-líder da prova. Na última volta, o Ricardo Rossetti descontou 3 décimos de segundo. Antes disso, ele já havia estabelecido a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 32 segundos, 316 milésimos, a diferença entre ele e o líder
Constantino Júnior de 7 segundos e 6 décimos. Faltando agora 4 minutos e 46 segundos para a abertura da última volta. Muito difícil que o Ricardo Rossetti conquiste, em condições normais, a vitória nesta 12ª corrida do ano. Você viu como veio deslizando ali na saída da curva 0 o carro número 88 do Ricardo Rossetti. Já passou o Constantino, vai passando agora o Rossetti. Aí mais uma vez para você a ultrapassagem do Adalberto Batista sobre o Guilherme Figueroa. Esse foi o instante da largada. E aí o Constantino também fazendo ultrapassagem sobre o Guilherme Figueroa. Sobre o Guilherme Figueroa nos primeiros momentos de disputas da prova. Ricardo Rossetti, como disse o Pandinho, veio babando, veio alucinado, passando por dentro, passando por fora. Veja aí o instante que ele tomou a posição do Figueroa. Antes você viu a ultrapassagem do Rossetti sobre o Sérgio Ribas. E aí o momento da prova em que o Daniel Paludo desenhou, projetou e executou com perfeição a ultrapassagem na manobra do X sobre o Guilherme Figueroa. Menos de 4 minutos faltando para a abertura da última volta. Esse é o líder da prova, é o Constantino Júnior. Vem em busca da 4ª vitória dele na temporada. Depois que voltou ao Porsche GT3 Cup, Constantino obteve um 2º lugar em Interlagos, uma eliminação por conta de um incidente. Aqui em Curitiba, um 2º lugar e uma vitória. Depois voltamos a Interlagos, uma vitória e um 4º lugar. Hoje em Curitiba, uma vitória e por enquanto mais uma vitória. Proveito melhor dessa fase dele no Porsche GT3 Cup, só se tivesse participado das provas na Europa, as 4 provas das quais ele ficou ausente, 2 em Portugal e 2 na Espanha. Você viu no detalhe da imagem ali o carro do Tom Valle, que tem uma volta de desvantagem, vai entrando pela reta, está na prova sim o Tom Valle e é por enquanto o 13º colocado. E o Clemente Lunardi, que desistiu da prova depois de 8 voltas, aparecendo ainda em 14º, mas dificilmente terá direito à pontuação. O Clemente Lunardi, do carro número 7. Constantino completando 13 voltas. Veja só, agora aparece lá na entrada da reta o carro do Ricardo Rossetti. Não, já passou aqui o Rossetti. 8 segundos e 2 décimos atrás. Quem vem lá na entrada da reta, quem vinha naquela imagem era o Pedro Queirolo, de novo fora da pista o Batista. Uma corrida complicadíssima para o Ricardo Batista. Ou é aquele mesmo lance? É aquela mesma saída vista por um outro ângulo. Não viu o Adalberto Batista nessa imagem. Ele havia saído da pista no mesmo instante. Mas o Ricardo Rossetti estava passando por ele naquele momento. Estava passando por ele. É verdade. Ó, a produção nos informa que o Ricardo Batista saiu da pista de novo. Talvez se estivesse uma volta ou 2, porque agora sim ele está uma volta atrás do líder da prova, poderia estar levando uma volta do Ricardo Rossetti e saiu da pista de novo. Pode ser, é verdade. Agora, sabe o que acontece se a corrida terminar com essa classificação que está aí agora? Fala aí. O Ricardo Rossetti sai líder do campeonato. E como o Ricardo Batista perdeu uma posição para o Tom Valle nessa saída de pista nova, ele ficaria 7 pontos atrás do Rossetti, como vice-líder. E o Constantino com 120 pontos contra 168 do Rossetti. Vai ter muita briga até o final da temporada. Você concorre a um boné do Porsche GT3 Cup respondendo pelo Twitter quantos pilotos já ganharam corridas na história da categoria. Só vale a categoria Cup, a Challenge e a Light não valem no cômputo da nossa promoção Relâmpago aqui. O primeiro que der a resposta certa vai receber em casa um dos novos bonés confeccionados para a temporada 2013 do Porsche GT3 Cup. Aí o Pedro Queirolo, melhor volta dele em 1:33.757. Pedro Queirolo que vem a 4 segundos e 7 décimos do Ricardo Rossetti, vem agora para o complemento da volta número 14. Vamos ver se a diferença cai ou aumenta. 5.9, aumentou e aumentou bastante. Você viu o Tom Valle lento ali, parecia que vinha saindo da área de escape o Tom Valle. Temos 14 voltas completadas, vamos a 16 nessa etapa, exatamente. Deixou para frear muito lá dentro o Tom Valle, saiu da pista, passou por ele o líder Constantino Júnior. Ele foi espalhar um pouquinho mais de lama ali pela área de escape, já voltou à pista, tudo certo com ele. E o Constantino Júnior em ritmo pleno, cumprindo uma prova impecável no asfalto molhado do Autódromo Internacional de Curitiba, aqui na cidade de Pinhais. Vem pela penúltima volta de corrida, o Constantino Júnior. Temos ainda 45 segundos para a abertura da última volta. É tempo suficiente para ele completar essa volta número 15 e abrir a última volta aqui em frente à nossa cabine. Já vai deixando para trás a curva do Pinheirinho. Será que ele vai passar por aqui ainda com tempo para mais uma volta antes da última? Não sei. 30 segundos faltando? Pode ser, pode ser. Já vai tomando o S de alta, pode ser que cheguemos sim a 17 voltas de corrida. Um olho no cronômetro, o outro na pista. Ele vai deixando para trás agora o S de alta. Uma pequena reta antes da curva 0, 19 segundos, 18. Vai ser no limiar. Se ele tirar o pé um pouquinho, ele precisa dar uma volta a menos na corrida. Se tiver essa informação, Constantino, veja só, 10 segundos, 9, 8. Vamos observando aqui no PSDP se a equipe dele, se a equipe que o atende, der a ele essa informação, veja só, não, vai receber placa de última volta. Passou no limite, passou no limite. É questão de saber, ele levou ou não placa de uma volta?
Ele levou ou não placa de uma volta? No PSDP, a impressão que eu tenho é de que ele não levou placa de última volta, porque ele passou ali pelo fiscal do PSDP exatamente quando zerou o cronômetro. Faltou um telefonema para ele, Constantino, tira o pé um pouquinho, joga fora aí uns 2 segundos, já que você tem 6,8 de vantagem para o Ricardo Rossetti, e aí você vai precisar dar uma volta a menos para conquistar sua 30ª vitória no Porsche GT3 Cup. Cronômetro zerado, você tem na tela a indicação de mais uma volta, mas tudo indica que vamos com essa volta e com mais uma. Tudo indica que vamos a 17 voltas de corrida. Constantino com 6 segundos e 8 décimos de vantagem sobre o Ricardo Rossetti. Na categoria Master, a liderança de Maurício Billy, com o Guilherme Figueroa na segunda posição, com o Sérgio Ribas em terceiro, com o Milton Visconde em quarto e com o Tom Vale em quinto. E o que eu vejo preparado ali no PSDP, nesse instante, é a bandeira quadriculada branca e preta. Vai ser nessa volta? Vai ser nessa volta a bandeira quadriculada branca e preta? A direção de prova confirma que é a última volta, mas foi no limiar. Ele passou ali pela linha de chegada justamente no instante que o cronômetro zerou. É a última volta de corrida, portanto ele já vem tomando a curva da vitória. Nesse instante é a mais curva da vitória do que nunca. Foi lá fora, a pista tá molhada, é isso mesmo. Agora sim já vai ganhando a reta de chegada, já vai vendo de longe bandeira quadriculada branca e preta, já vem comemorando pela reta de chegada. A bandeira quadriculada para Constantino Júnior, mais uma dele no Porsche GT3 Cup. A 30ª vitória do Constantino na categoria, passa o Ricardo Rossetti em segundo, para ser de novo o líder do campeonato. Liderança que ele perdeu por algumas poucas horas. Aí está o Pedro Queirolo, carro número 13, passa em terceiro, e a vitória na categoria Master ficando com Maurício Billy na 4ª posição geral. Na 1ª posição da categoria Master, Daniel Paludo é o 5º colocado, já completou a prova também. Quem vem para ser o 6º? Quem vem para ser o 6º? Aí está Guilherme Figueroa na 6ª posição. Você tem a imagem de Maurício Billy, 4º colocado na prova. Mais uma vez vencedor na categoria Master. O Billy chegou a Curitiba, chegou a Pinhais como líder do campeonato da categoria Master sem nenhuma vitória. Para não ter discussão, já está levando 2 para casa. Pois é, o Billy, exatamente como você falou, né? Na falta de uma vitória, vai com 2. E uma corrida brilhante do Constantino, só que a gente precisa esperar para ver o que a direção de prova, o que os comissários vão informar. Opa! Pode comemorar com manobra de drift também, Constantino. Tá valendo tudo. Quem ganha a corrida pode comemorar do jeito que quiser na pista do Autódromo Internacional de Curitiba. Luke, ele tá andando rápido. Será que ele sabe que a corrida terminou? Deve saber. Porque ele sempre vem em manobra de zigue-zague. Olha que manobra bonita. Será que foi de propósito? Se for, tá de parabéns. Muito bem executado. Sabia sim. Sabia sim, já vem recolhendo pro box. Porque ele sempre vem zigue-zagueando pela pista quando ganha a corrida. Sobretudo agora, que tinha mais de 6 segundos de vantagem sobre o Ricardo Rossetti. Eu já estava até esperando o zigue-zague do Constantino, que não aconteceu. Vamos confirmando com você o resultado final da corrida. A 30ª vitória do Constantino Júnior, depois de 26 minutos e 33 segundos de corrida. Ricardo Rossetti, 2º colocado, Pedro Queirolo em 3º, Maurício Billy em 4º, Daniel Paludo em 5º, Guilherme Figueroa em 6º, Sérgio Ribas em 7º, Silvio de Barros na 8ª posição, Adalberto Batista em 9º e o Marcel Visconde em 10º lugar na prova. O 11º o Milton Visconde, o 12º Tom Vale, o 13º Ricardo Batista, os dois, o Tom e o Ricardo, a uma volta do vencedor, e o Clemente Lunardi em 14º, 8 voltas atrás do Constantino, completou só metade da corrida, o Clemente Lunardi. O Constantino já vai chegando aqui mais uma vez para fazer a festa da vitória. A 30ª dele, recorde absoluto no Porsche GT3 Cup Challenge. A Camillus Road já está chegando ali, onde está o carro do vencedor do Constantino Júnior. É isso mesmo, todo dia agora a gente vem aqui entrevistar o Constantino, que falou que não ia disputar título, mas está chegando, né, Constantino? Eu tô chegando devagarinho, mas rodada dupla, né, bacana, tô bem feliz mesmo. Acho que desde Buenos Aires, em 2011, eu não conseguia um feito parecido. E corrida interessante, consegui largar bem, aliás, relargar bem, né? E deu tudo mais certo do que eu imaginava, foi bom demais. A chuva, a pista, de alguma forma atrapalhou? Atrapalha para todo mundo, né? E de certa forma, acho que de alguma forma acabou me beneficiando, porque eu larguei, como eu disse, larguei bem, consegui passar o Ricardo Batista logo na primeira, segunda volta, não sei exatamente, que talvez fosse o adversário mais difícil à frente. Daí para diante as coisas se clarearam, né? Parecia que em vez de chuva tinha um dia aberto de sol, foi muito bom. Você deu uma escapadinha agora na volta final, o que aconteceu? É para brincar um pouquinho. Tá certo, obrigada e parabéns.
A brincadeira do Constantino proporcionou uma imagem muito bacana para os fãs do automobilismo na pista de Curitiba. Constantino ficando com a vitória na categoria Cup, Maurício Billy ficando com a vitória na categoria Challenge. Mas vamos à festa do pódio, pódio que vai ter Constantino Júnior no degrau mais alto com Ricardo Rossetti, Pedro Queirolo, Maurício Billy, Daniel Paludo e Guilherme Figueroa completando as 6 primeiras posições na etapa. Sérgio Ribas, Silvio de Barros, Adalberto Batista e Marcel Visconde completando as 10 primeiras posições. Veja aí de novo a imagem da brincadeira do Constantino Júnior. Enquanto os pilotos já vão sendo aguardados ali no pódio, temos mais uma participação da Camila Srode. Quem é que tá com você aí, Camila? É o novo líder agora do campeonato, perdeu a liderança por algum tempo, mas está de volta já, né, Ricardo? Tô, graças a Deus. Eu tava torcendo para essa chuva, porque na posição que eu largava, lá de trás, só a chuva para me ajudar mesmo, porque causa mais confusão e eu adoro aqui na chuva, corrida passada na chuva que eu ganhei. Então eu tava torcendo, aí choveu, putz, eu fui para cima do pessoal e deu certo. Eu vim vindo, chegou um momento que eu vi o Constantino não muito longe, mas aí começou a secar. Aí quando começou a secar, meus pneus começaram a esquentar, eu procurava água, mas aí o carro começou a ficar mais lento. Aí veio chuva de novo, mas aí não dava mais tempo de chegar nele, porque até eu passar o pelotão, ele estava liderando ali na frente. E eu estava com medo de arriscar, eu vi o Batista ficar. Eu falei, bom, eu preciso marcar esses pontos. Tá certo, a gente não vai atrapalhar, o pessoal já está subindo no pódio, você também precisa ir para lá, Ricardo. Luke, é com você. Tá certo, os pilotos já vão chegando ao pódio, você no Portal Terra revendo alguns dos principais instantes dessa movimentadíssima corrida de Porsche GT3 Cup, faltando só o Pedro Queirolo ali para a cerimônia de pódio. Libera ele, Pandini. Libera o Queirolo. Esse é outro que deve ter uma estante de 18 metros em casa para colocar troféu, né? A coleção tá boa já pro Pedro Queirolo também. Vai chegando ao pódio agora, já vamos tendo o pódio todo composto. E assim nós vamos dando início, portanto, à nossa cerimônia de premiação. Tá todo mundo ali? Podemos começar? É claro que podemos, então. Vamos lá, meninas. O troféu ao 6º colocado na etapa, Guilherme Figueroa. Aí o Figueroa sendo premiado. Tem troféu também para o 5º colocado. Esse vai lá para Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Daniel Paludo. Um troféu para premiar todo o esforço dele numa etapa difícil como foi a de hoje. Daniel Paludo, 5º colocado, recebendo o troféu das mãos da esposa. Tem troféu também para o 4º colocado. Mais um para a coleção dele. Maurício Billy. Maurício Billy, 4º colocado na prova. Vamos aumentando a coleção de troféus também desse menino corintiano que chegou nesse ano ao Porsche GT3 Cup, Pedro Queirolo. Líder do campeonato também recebe troféu no Porsche GT3 Cup. Então vamos lá, meninas. O troféu ao 2º colocado, Ricardo Rossetti. E o troféu mais disputado e mais aguardado da etapa, pela 30ª vez na história, vai parar nas mãos de Constantino de Oliveira Júnior, recordista absoluto do Porsche GT3 Cup. Mais uma vez o troféu da vitória para o Constantino. Vamos lá, pilotos, troféus ao alto. Constantino Júnior, Ricardo Rossetti, Pedro Queirolo, Maurício Billy, Daniel Paludo e Guilherme Figueroa, os 6 primeiros colocados. Na 12ª prova do Porsche GT3 Cup. Agora sim eles estão liberados para a festa do champanhe. Só vão precisar do macacão de novo no mês que vem, no dia 19 de outubro, lá na etapa do Velocitar, em Mogi Guaçu. Constantino Júnior, Ricardo Rossetti, Pedro Queirolo, Maurício Billy, Daniel Paludo e Guilherme Figueroa, protagonizando a festa do pódio. 2 deles vão continuar por aí. O Sérgio Ribas já vai se apresentando por aqui também para a sequência da nossa cerimônia. Cadê aquela imagem bonita da confraternização de vocês? Imagem já característica aqui nas provas do Porsche GT3 Cup. É o Tintim, como não? Tintim com Chandon, tá certo. Cadê o Sérgio Ribas? Foi para casa o Sérgio Ribas, passou a vez. Não quis saber de estar ali o Sérgio Ribas, foi para casa coisa nenhuma. E nós vamos compondo já o pódio da categoria Master, claro. O Maurício Billy já está por ali, continua, é o vencedor da prova. O Guilherme Figueroa já está por ali, também continua. 2º colocado na prova da categoria Master, 2º também no campeonato. E o Sérgio Ribas, piloto da casa, também aumentando a coleção de troféus dele, vai ao pódio como 3º colocado. O Sérgio Ribas. O Pedro Abreu, da Yokohama, vai cumprindo ali no pódio também todo o protocolo da Yokohama,
com os pilotos premiados. Sérgio Ribas já vai tomando o terceiro degrau do pódio também. E assim. A direção de prova, nesse instante, vai convocando Constantino Júnior e Pedro Queirolo ao terceiro andar da torre de controle, para conversar com os comissários, seguramente por conta daquela manobra no instante da relargada da prova. Então, o Constantino Júnior sendo chamado ao terceiro andar da torre, o Pedro Queirolo também sendo chamado ao terceiro andar da torre. Os pilotos já estão no pódio, portanto, nós vamos dando início à nossa cerimônia de premiação da categoria Master. Onde é que estão o Hamilton Visconde e o Tom Vale, quarto e quinto colocados? O Hamilton Visconde, o quarto colocado, sendo chamado ao pódio. Também o Tom Vale, quinto colocado, sendo chamado ao pódio. Pódio da categoria Master composto pelos 5 primeiros colocados. Já estão se dirigindo aqui para o pódio também para que tenhamos a premiação. O Hamilton Visconde e Tom Vale também esperados para compor o pódio aqui. O Hamilton está lá no pódio, o Tom Vale que não está, né? É que com o backdrop inclinado ali, acabei não vendo o Hamilton. Desculpa o Hamilton, que já está ali pronto para a premiação. Cadê o Tom? Cadê o Tom Vale? Não vem para o pódio o Tom Vale? Vem, alguém gritou que vem. Nós vamos lembrando mais uma vez que nossa próxima etapa já confirmada para o dia 19 de outubro, em Mogi Guaçu, na pista do Velocitar. Vamos voltando à pista do Velocitar. Nada do Tom? Tom Vale, sendo chamado ao pódio. A Regina Franzé já vai nos dar um parecer aqui. Então tá certo, o Tom vai receber o troféu dele, claro. Vamos lá, meninas, então o troféu ao quarto colocado na prova, o Hamilton Visconde Júnior. Chegou o Tom? Não tem problema, vamos proceder à entrega do troféu ao Hamilton. Aguardamos a ida do Tom Vale ao pódio. Só um minuto, meninas, ele recebe ali também seu boné da Yokohama. O bom é que os pilotos já são acostumados ao ritmo alucinado. O Tom veio virando tempo aqui para chegar ao pódio. Então vai tomando o seu degrau ali na quinta posição. Então vamos lá, agora sim o troféu ao quinto colocado, o Tom Vale. Agora sim, Tom Vale, quinto colocado já premiado, Hamilton Visconde, quarto colocado já premiado. Nós vamos fazendo a entrega do troféu ao terceiro colocado da etapa, piloto da casa, Sérgio Ribas. Recebe também o troféu das mãos da esposa, Sérgio Ribas, o terceiro colocado. Na segunda posição, o vice-líder do campeonato, Guilherme Figueroa. E como observou o Pandini durante a nossa transmissão, na falta de uma vitória ele já garantiu logo duas. O líder da temporada pela segunda vez no dia, vencedor da categoria Master, Maurício Billy. A comemoração por mais uma vitória de Maurício Billy. Vamos lá, pilotos, troféus ao alto. Maurício Billy, o segundo, Guilherme... Maurício Billy, o primeiro. Guilherme Figueiredo, o segundo. Sérgio Ribas, o terceiro. Milton Visconde, o quarto. E Tom Freitas Vale, o quinto colocado. Pilotos que vão agora para a festa do champanhe. Enquanto nós já vamos deixando marcado o nosso próximo encontro para o dia 19 de outubro, aqui mesmo ao vivo no Portal Terra, com as provas da sétima e antepenúltima etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Você fica com a imagem da vitória, da comemoração dos pilotos da categoria Master. Antes disso, vamos acionar a Camila Sroad, que está ali pela área de boxes. Com quem você está, Camila? Eu estou aqui com o organizador da prova, o grande chefão, o Denner Pires. Denner, como é que foi essa etapa de Curitiba agora que acabou? Acabou um pouco mais demorado do que estava previsto. Não, essa aqui foi com bastante emoção, né? A primeira prova teve uma série de acidentes, como vocês viram, e logo depois a segunda prova foi espetacular, da Challenge Light, e aí depois chuva. Então, quer dizer, foi um fim de semana de bastante emoção. Eu acho que é isso aí, todos os carros sempre muito próximos. E Porsche GT3 Cup é isso. Então, próxima prova, Velocitar, 19 de outubro. Convido todo mundo para
acompanhar aí no site, tenho certeza que vai ser emoção e logo mais a Fórmula 1. Tá certo, então 19 de outubro, ao vivo no Terra também. A prova onde vai ser? Vai ser em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar. Tá certo, e você, assinante do Terra, não pode perder, todo mundo ligado aqui, que a gente vai transmitir ao vivo essa prova para vocês. Não tenha dúvida nenhuma. Obrigado, Camila, pela sua participação. Obrigado também ao Luiz Alberto Pandini e a você que esteve conectado conosco durante todo o dia de hoje aqui no Portal Terra, acompanhando as emoções da 6ª etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Nosso próximo encontro, já anunciado também pela Camila, no dia 19 de outubro, lá em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar. Um abraço a todos e até a próxima com as emoções do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil.